A minha trajetória para a ciência ela foi muito tortuosa, ela não foi simples, não foi linear. E quando eu era jovem eu não imaginava que eu seria um dia cientista ou que eu faria ciência. Desde a adolescência eu tinha uma forte ligação com a área de meio ambiente. A escola que eu estudei de periferia, naquele tempo era muito melhor do que hoje, a escola pública, mas ainda assim tinha deficiências. E eu fiz cursinho e aí entrei na engenharia. E eu entrei em mais de uma escola e decidi estudar no ITA. E no ITA eu escolhi a engenharia eletrônica, puramente porque era mais difícil. Eu gostava de desafios. Não tinha assim uma noção clara o que era engenharia. E desses anos todos do ITA, dessa fase, eu sempre gostei muito de esportes. E eu continuei muito envolvido com esportes. Eu voltei a jogar futebol, mas aí já tinha abandonado o sonho, a ideia de me tornar profissional. Mas jogava futebol, jogava vôlei. E eu passei os 5 anos do ITA realmente me divertindo muito, fazendo muito esporte e estudando também. Estudava, mas um pouco imaturo para decidir o que eu queria. E aí, no 4º ano do ITA, eu decidi claramente que eu não queria engenharia eletrônica. Aí eu tive um momento de uma crise existencial forte, porque eu estava estudando engenharia eletrônica, ia me tornar um engenheiro eletrônico e decidi que eu não queria definitivamente ser engenheiro eletrônico. E foi aí que eu comecei a pensar o que eu podia fazer. E a área ambiental voltou muito forte. Eu falei, eu quero entrar na área ambiental. E obviamente não é sendo engenheiro eletrônico. Então eu terminei o ITA e no 5º ano os alunos do ITA eles têm que fazer um trabalho final de graduação. E eu já comecei a fazer um trabalho que não era mais eletrônica. Busquei um professor do ITA que me orientou o trabalho numa questão de poluição do ar. À época, 1974, a Petrobras estava construindo uma refinaria. E tem um episódio muito curioso dessa época que eu decidi fazer um estudo como seria a dispersão dos poluentes da Petrobras na cidade de São José dos Campos. E eu precisava saber exatamente onde seriam as chaminés da Petrobras. E naquela época era regime militar, final do período Médici, mudando para o Geisel, período terrível de repressão. E eu pedi informações da Petrobras, ninguém fornecia informação de nada, né? Apesar que era um aluno do ITA tentando fazer um trabalho, mas não recebia informação nenhuma de onde seriam as chaminés. Eu precisava saber, porque uma refinaria é tão grande que se a chaminé tem um deslocamento de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, a poluição vai ser muito diferente. Aí muito irresponsavelmente, eu e um amigo piloto do clube de São José dos Campos, de Voa Vela, ele me levou no avião, monomotor, que carregava os planadores, tiramos a porta, aí ele inclinava o avião, e eu tinha uma máquina Nikon muito boa, eu coloquei um filme infravermelho, e aí eu tirava foto vertical de toda a refinaria, tirei, e aí já dava para ver claramente no desenho, eu tinha livros de engenharia de petróleo, então eu sabia mais ou menos o que era uma refinaria, então eu pude ver claramente onde seriam as chaminés. Quando eu penso que nós fizemos isso naquela época, eu fico até imaginando quão irresponsáveis nós fomos. Porque podíamos ser presos, né? Naquela época, alguém voando uma refinaria podia ser subversivo. E era uma época muito grave de caça às bruxas, né? Naquela época, nos meus anos do ITA, vários alunos foram desligados por pretensa associação com movimentos esquerdistas. O filho do professor Goldenberg foi preso um pouco depois de eu terminar o ITA. Então era uma época muito dura, repressiva, e a gente, sem pensar, voa um avião em cima da construção da Petrobras. Então foi aí que eu comecei duas coisas. Primeiro, eu me dediquei desse trabalho à área ambiental. E segundo, eu comecei a ver que realmente eu queria fazer pesquisa. Eu gostava daquilo, aquilo me motivou demais. Terminei o ITA, me candidatei a um monte de empregos, porque eu precisava ganhar dinheiro, eu sustentava parte da minha família, meu pai tinha morrido muito tempo antes. E eu passei alguns concursos, fui selecionado para algumas coisas, tudo como engenheiro eletrônico, e não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu queria e eu não fui. Eu não assumi nenhum emprego desse tipo e comecei a buscar um emprego na área ambiental. Desde
dos tempos do ITA, que eu tive a oportunidade de pegar carona nos aviões da FAB, que o ITA é do Ministério, da época, Ministério da Aeronáutica. E aí eu conheci o Brasil inteiro naqueles anos. A Amazônia, o Nordeste, mais de uma vez. E eu já tinha, assim, quase que me apaixonado pela Amazônia como região, como ambiente, como natureza. E eu comecei a buscar um trabalho na Amazônia. Tive muita sorte, consegui, através de um amigo conhecia o professor Aristides Pacheco Leão, à época presidente da Academia Brasileira de Ciências, contou a minha história para o professor Pacheco Leão e ele me apresentou ao professor Dion, que era o presidente do CNPq. E ele pegou o telefone na minha frente e mandou a secretária ligar para o diretor do INPA. Isso foi segundo semestre de 1975. E falou com o diretor do INPA e falou assim, você pode ir para Manaus amanhã? Foi uma surpresa para mim, eu estava no Rio de Janeiro, nem roupa eu tinha para ir. Eu falei, não vou. Aí, imediatamente, ele mandou a secretária emitir uma passagem aérea para mim e na manhã seguinte eu estava embarcando para Manaus. O diretor do INPA era o nosso grande cientista, o professor Kerr, Warwick Stephen Kerr, o nosso grande geneticista. E ele, eu me lembro até hoje, o professor Kerr era muito curioso. Eu entrei na sala dele, fiquei esperando uns 40 minutos, estava muito nervoso falar com o diretor do INPA. Ele mandou eu sentar. A primeira pergunta que ele fez foi, qual é a equação da reta? Eu não entendi direito. Eu respondi. Aí ele falou, qual é a equação de uma parábola? Aí eu respondi, qual é a equação de uma hipérbole? Respondi, ele falou, tá bom, vou te contratar. Eu gosto de gente que sabe matemática. Mas ele me contratou como engenheiro. Eu não era pesquisador, não era nada. Então eu comecei a trabalhar no INPA, como assistente de pesquisa, vamos dizer assim, como engenheiro, ajudando a desenvolver projetos, me envolvi no laboratório de química, na instrumentação. E aí aconteceu mais um lance fortuito de sorte, que foi uma expedição científica liderada por um professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, estava passando por Manaus. Comecinho de 1976. O INPA estava dando apoio para essa expedição científica. Eles estavam no Rio Amazonas, coletando água do Rio Amazonas e estudando a química, a geoquímica das águas do Rio Amazonas. Eles foram até Iquitos, no Peru. E o INPA estava dando apoio. E o Dr. Kerr, acho que porque eu era menos ocupado ou menos, não estava em algum projeto diretamente, ele falou para que eu apoiasse essa equipe. E o professor John Edmond achou que eu fosse um funcionário administrativo do INPA, que falasse um pouquinho de inglês. Aí quando ele descobriu que eu era um engenheiro eletrônico, e ele propôs ao Dr. Kerr que eu fosse lá no laboratório dele aprender a mexer com alguns equipamentos de laboratório de química de águas e depois trouxesse essa capacitação de volta para o INPA. O INPA tinha vários equipamentos ainda em caixa por falta de técnicos. E eu acabei indo. Então, comecinho de 76, eu passei 2 meses no laboratório do professor John Edmond, no MIT. E lá eu conheci um doutorando do professor Edmond, Robert Stallard, que foi ele que me orientou, que me deu o curso, que me ensinou como mexer com aquele equipamento. E eu falei para ele que eu tinha vontade de estudar ambiente, atmosfera, eu gostava da parte de clima. E ele, então, me apresentou, por sorte minha, esse laboratório era no 14º andar de um prédio, e no 15º andar começava o departamento de meteorologia. E ele me levou e me apresentou para um professor que sugeriu, já tinham passado alguns brasileiros ali, eles gostavam de brasileiros, eram bons alunos, sugeriu conversar com o chefe do departamento de meteorologia. Eu fui conversar com um famoso pesquisador cientista, falecido já há muitos anos, professor Charney. O professor Charney foi o cientista que descobriu o mecanismo de funcionamento das frentes frias, o que fazia as frentes frias se moverem na atmosfera. Muito famoso, descobriu isso no começo dos anos 50. E ele gostou muito de mim, ele conversou comigo, me entrevistou e falou, nós queremos você aqui, vem fazer doutorado conosco. Então, eu já estava com essa ideia do doutorado na cabeça, eu já tinha me candidatado a um doutorado na Universidade de Berkeley,
na Universidade de Wisconsin e depois me candidatei ao doutorado no MIT. Eu fui aceito nas 3 e aí escolhi o MIT. Nas outras 2 eram mais áreas ambientais. Então esse é o começo da transição de eu sair da engenharia eletrônica e decidir que eu precisava aprender alguma área próxima de meio ambiente para me tornar pesquisador. Mas é lógico, fazer o doutorado significou para mim um comprometimento com uma carreira. Eu não fiz o doutorado para me tornar mais viável no mercado de trabalho ou só pensando em me tornar professor. Eu realmente queria me tornar pesquisador, queria virar cientista. E aí, lógico, foi um período muito difícil, porque eu não sabia nada de meteorologia ou de atmosfera. Minha formação era em eletrônica, engenharia eletrônica. Por sorte, o ITA dá uma formação muito boa nos 2 primeiros anos do curso geral, física, química, matemática. Então essa formação nos 2 primeiros anos foi fundamental para que eu pudesse enfrentar um doutorado numa escola difícil, uma escola de elite acadêmica, e eu sobrevivi bem, fui bem. Meu doutorado não foi tranquilo, foi difícil, mas eu tive sucesso. Quando eu terminei o doutorado, em 82, o meu plano era voltar para a Amazônia. Mas antes disso, em 81, o próprio diretor do INPA à época, professor Enéas Salati, ele mesmo, em 79, eu estive numa visita, eu vim dos Estados Unidos e visitei o INPA, passei lá 2 semanas, o professor Salati já era o diretor, e ele viu que eu estava me especializando em assuntos muito teóricos, que a gente chama modelagem climática, é uma modelagem matemática do sistema climático, e que ele sentiu que eu teria poucas oportunidades de desenvolver esse tipo de pesquisa no INPA. E ele mesmo já havia conversado com o diretor do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, à época, isso em 81, eu ainda era aluno, o professor Salati também gostava muito de mim. E, aliás, tem um episódio, quando o Dr. Kerr me contratou, no Natal de 75, eu voltei a São Paulo para passar o Natal com a minha família, e ele mandou eu ir conversar com o professor Salati em Piracicaba, um professor da Exalc, da USP. E o professor Salati, que é da área ambiental, ele me orientou muito, foi o meu primeiro grande orientador na área. Ele mostrou um caminho, depois ele continuou orientando o meu trabalho lá em Manaus, em 76, 77, mesmo à distância. Então ele era uma espécie de um guia para o começo da minha carreira na área ambiental. E ele mesmo chegou à conclusão que seria melhor eu voltar para o INPE. O INPE estava em grande desenvolvimento, a área de meteorologia tinha sido criada no final dos anos 60, estava em franco crescimento. Então eu voltei ao Brasil, eu não queria ficar nos Estados Unidos, tinha várias ofertas de pós-doutorado, de emprego, mas eu queria voltar ao Brasil e aí eu voltei para o INPE. Não falei do DNA.